Grandes invenções da humanidade são um assunto recorrente aqui no Hiperconectado. A gente já falou de carros elétricos, fotografia computacional. O assunto de hoje, se não for a invenção mais importante, garanto que é pelo menos a mais fofa: cachorros. Começou o Hiperconectado. Baixinhos, salsichas, grandes e pesados, grandes e enxutos. A variabilidade entre as raças, entre os tamanhos dos cachorros, é a maior variação de todos os mamíferos. Mas antes da gente falar da origem de tanta variabilidade entre as raças, a gente vai voltar mais no passado e vai falar sobre a origem de todos os cães. A gente foi conversar com o biólogo Lucas Marafina Vieira Porto para entender como o lobo se tornou o melhor amigo do homem. Esse processo de transformação ele aconteceu de duas formas diferentes. A primeira delas foi uma seleção natural, que começou ali por volta de 35 mil anos atrás, onde os animais mais solitários, os lobos solitários, que eram expulsos das suas alcateias, eles acabavam se aproximando dos acampamentos humanos em troca de receber comida, receber proteção dos humanos. Só que não bastava apenas ser um animal solitário, ele tinha que ser um animal dócil também, para não oferecer nenhum perigo aos humanos naquele acampamento, e ao mesmo tempo também conseguir chegar perto deles, aguentar o estresse dos humanos. Então, com o tempo, esses indivíduos solitários dóceis ganhavam comida e proteção e começavam a cruzar entre si. E essa característica de ser mais dócil começou a passar para as próximas gerações. Então, as próximas gerações que vinham eram de lobos ainda mais dóceis, que suportavam melhor o contato humano e foram sendo selecionados, então, para viver ainda mais próximos dos acampamentos humanos. A domesticação começou então por escolha dos lobos, que passaram a conviver perto do ser humano. O que aconteceu depois é que o ser humano foi favorecendo os animais mais dóceis e reforçando essa tendência. Então a gente teve esse processo de seleção natural no começo, e depois sim a domesticação ela começou a acontecer por volta de 12 mil anos atrás, que é o processo que a gente chama de seleção artificial, onde a gente começou a selecionar algumas raças, alguns indivíduos que tinham características que para aquelas pessoas naquele momento eram benéficas, eram importantes. Então a gente começou a selecionar aqueles indivíduos ali para que cruzassem mais entre si e tivessem raças para determinados propósitos. Então a gente começou a selecionar, por exemplo, o Husky, há cerca de 11 mil anos atrás, para puxar trenós. O Chow Chow também é um animal que tinha uma força física bem avantajada, puxava trenós, era um animal que servia para proteção de casas também ali na China. Então essas raças foram sendo selecionadas com um propósito, diferente do processo anterior, que não tinha propósito, mas acabou acontecendo uma seleção natural em prol da mansidão dos canídeos. E tem alguma forma intermediária, tem algum intermediário entre o cachorro e o lobo que deixa a gente ver esse processo acontecendo? Então, em 2018, a gente encontrou um indivíduo na Sibéria, congelado. Congelado? Congelado, no permafrost da Sibéria, que era que o nome dele foi dado de Dogor, que no dialeto local significa amigo, mas que também em inglês é um jogo de palavras entre dog, que é cachorro, e ou alguma coisa. Então seria cachorro ou alguma coisa, Porque naquele momento os cientistas eles não conseguiram cravar o que era aquele bicho, se era um lobo ou se era um cachorro. Mas na realidade não era nenhum nem outro, eram os dois ao mesmo tempo, era justamente o processo de transição de um lobo para um cachorro. Há 11 mil anos, a gente começou a selecionar e influenciar a evolução dos cães com um propósito. A gente começou a buscar animais mais eficientes para caça e para trabalho. Os cães ganharam função laboral. E com o passar dos anos, a nossa relação com eles foi se estreitando, eles foram ganhando nomes e tratamento exclusivo. A gente tem os primeiros registros de pessoas sendo enterradas, seres humanos enterrando outros, há cerca de 100 mil anos atrás, ali pelo Oriente Médio, onde a gente encontrou as primeiras tumbas. E naquele momento a gente pensa que isso começou a acontecer por causa que as pessoas se preocupavam com proteger o corpo da pessoa no momento que ela estava passando por um plano pós-vida. Então a gente cuidava do corpo da pessoa para não ser atacado por animais carniceiros e tudo mais. Só que em algum momento da história a gente começou a enterrar uma outra espécie com a maneira como a gente dava para nós mesmos o melhor tratamento pós-morte
que a gente dá para os humanos, a gente começou a dar para uma outra espécie. Então a gente, de certa forma, passou a nossa consciência de ser humano para um outro indivíduo, para uma outra espécie que foi os canídeos. Então a gente tem vários pontos nas Américas de acampamentos humanos com registros de cães sendo enterrados próximos, do lado dos seus donos. Caramba. Então isso é bem interessante, que é um processo de mostra o quão próximo a história dos humanos e dos cachorros está conectado. Olha que fantástico. Até aqui a gente está falando sobre como nós mudamos os cachorros, como a gente deixou os lobos mais dóceis conviverem conosco, como a nossa seleção e a nossa dieta mudou os cachorros. Mas isso também mostra como os cachorros mudaram o ser humano. Enterrar um cachorro junto com o ser humano é estender para ele uma cortesia que era só reservada aos humanos. É entender que de repente esses bichos também podem ter uma alma e também merecem esse respeito de transitar para um outro mundo. Os cachorros eram leais, dóceis, fáceis de agradar, mas quando a gente começou a escolher quais cachorros poderiam cruzar com quais para favorecer algumas características que a gente acha interessante, nós começamos a criar um outro tipo de seleção artificial e a gente interferiu muito mais na evolução e no DNA dos cachorros. I think we're just scratching the surface now. But for instance, if you think about body size, which is remarkable, we have these breeds that are tiny, Chihuahuas and Pomeranians and toy poodles, and breeds that are huge, the Mastiff, the Saint Bernard, some of the giant hound breeds. We've been able to identify many of the genes that account for that very dramatic difference in size. And now we can go back and look at canids, wolves, 20, 30, 40, 50,000 years ago, and we can see some of the exact same DNA variation. And so it's as though nature had those things in her back pocket. And then when we needed them in order to create the diversity that was so important for our survival, those DNA variants, those DNA sequences were already available. And we know that dogs were really important for our survival. We had to herd, we had to hunt, they needed to guard us. And shortly thereafter, we needed companion animals, right? And so we're discovering that much of the variation that's responsible for certainly the dog traits that we can access is buried in those ancient canid genomes for sure. A revolução agrícola mudou a nossa espécie e mudou até o planeta. A nossa dieta foi transformada e, com ela, a dieta dos cachorros que nos acompanhavam também foi transformada. Essa foi mais uma etapa da seleção artificial que a gente fez com eles. Well, we can certainly see changes in their diet. So we can see the development of variants that, for instance, allowed them to process starch, right? We became a society that didn't rely entirely on meat. Okay, there are animals, they live in our homes, they eat our food, they eat our table scraps, so they have to be able to process starch. Our diet went up in terms of the amount of fat we had, and so their genetic portfolio had to change as well so that they could process the increasing amount of fats. And so that's one of the places where ancient DNA has really come to the forefront, where people have really been able to put together, this is the time, when this set of bones lived as a canid, and we've determined the DNA sequence. And look, here are the changes from canids that lived much earlier, and we can compare that to the canids that we see today running around the dog park. Além da adaptação da dieta, os cães desenvolveram comportamentos específicos. A Karine Savalli Redigiolo, da Unifesp, falou sobre isso com a gente. Uma das principais habilidades que os cães desenvolveram ao longo desse processo de domesticação foi a de se comunicar, especialmente a comunicação visual, a partir do olhar. Então, o contato visual, ele, além da função comunicativa, tem também uma função de criação de vínculo afetivo. Estudos já mostraram que o contato visual promove o aumento da produção de um hormônio chamado ocitocina, tanto nos cães quanto nos seres humanos, que é um hormônio ligado à criação de vínculos afetivos.
E vale citar que um estudo recente sugeriu que a ocitocina teria tido um papel fundamental no processo evolutivo dos cães. Nesse início, né, no período de protodomesticação, auxiliando na redução do medo e da agressividade, e no período seguinte, o período de domesticação em si, já dirigida pelo ser humano, auxiliando na criação do vínculo afetivo. So there's been some really interesting work led by Bridget von Holt at Princeton that addressed exactly that. So they developed a series of assays that distinguish those sorts of things. The gaze, wolves, dogs, humans, approachability, recognition of strangers, recognition of familiar faces. And so when they compared them, they found a really interesting region called the Williams region. Now, we know that region of the genome really well because there's a syndrome in humans that when that region is deleted, you end up with children, grow to people who have a certain set of characteristics. There's some developmental delays and other things, but they're hypersociable. They're really, really, really sociable. And so, that's so exciting. I mean, everybody was so excited when that was announced, because it's the first time we've been able to identify a region that's responsible for sociability and link it to a particular human condition. Agora a gente vai para o momento mais fofo desse Hiperconectado. A gente quer ver o seu cachorro. Agora, falando da variedade que nós prometemos, você sabia que a maioria das raças que a gente conhece surgiu só nos últimos 150 anos? And what we argue in our book, The Invention of the Modern Dog, is that this was started principally by dog shows. These started in Great Britain, moved quickly to America, as I've said, and they became important social activities, they became important economic activities, and they became important cultural activities, because different countries identified with different dog breeds, and so it was cultural, it was political, and of course it was biological, because you were separating different dogs with different attributes. And of course, the other change which underlie this is that previously dogs had been bred for work or companionship, and what mattered was how they worked, how they lived, and their behavior. With dog breeds, the primary concern is their form, their anatomy, their morphology, how they look, and over a very short period, these varieties became dog breeds defined principally by how they look. John Henry Walsh, que era o editor de uma revista britânica de esportes e organizador dessas competições de cachorros, teve um papel bem importante na criação das raças modernas de cães. He produced a book which was a manual for dog shows, which set out in detail what each breed should look like. And these descriptions were kind of like 2 pages. There were like 10 lines on what the tail should look like, 5 lines on what the coat should look like. And what this produced, with each dog breed, they became standard. So all terriers look the same. So yes, it's a product of the last 150 years. It's a product of an industrial society treating dogs like industrial products. It's a product of sport and competition. It's a product of nationalism, because different nationalities championed different dog breeds. And it's also economic, because breeding dogs, owning dogs, became a large business, supported by a growing pet keeping industry of dog food and other services. Como disse o professor, é comum um país ser associado a uma raça canina. Tem o bulldog inglês, tem o pastor alemão, e aqui a gente tem o fila brasileiro. Bom, o fila é uma raça que surge no Brasil. A gente não sabe exatamente quando, né? Porque a gente perdeu muita informação histórica em relação ao surgimento da raça. E o que a gente sabe
da história mais recente é que, a partir dos anos 40, um pool de cães que era muito comum no sul de Minas Gerais começou a ser apresentado em exposições que começaram a ocorrer no Brasil em 1940, né? E, a partir dali, esse cão de fila, ele passou a ter esse nome alterado para fila nacional e depois fila brasileiro. E, a partir daí, em 1950, mais ou menos, ele começou a ter aí o primeiro padrão da raça, né, o padrão fenotípico. A origem, né, essa odisseia genética e que se mistura um pouco com a sociedade, a evolução da sociedade brasileira, ela se perde no tempo, não se sabe ainda exatamente, tem muito poucos estudos em relação a isso, de quando e como e pelas mãos de quem ela surgiu, mas o fato é que, possivelmente, o isolamento geográfico associado às demandas da época, né, de função que essa raça tinha e atendia, né, nas fazendas, né, do interior de Minas, principalmente, fez com que surgisse a seleção direcionada para um cachorro grande, cachorro de grande porte, que acompanhava o gado na lida, né? Então, era muito utilizado nas fazendas. E também há relatos de que esses animais eram utilizados, inclusive, para caça pesada, né? A caça de animais de grande porte, como onças, né? Outro cão bem característico e símbolo de um país é o cachorro sem pelo do Peru. Essa raça é reconhecida oficialmente como Patrimônio Nacional do Peru. O Víctor Vázquez, diretor do Centro de Investigações Arqueológicas Andinas, fala pra gente sobre ele. Em México, há as evidências a través del registro osteológico de dos razas de perro que por estudios genéticos comparten el mismo haplotipo. Se trata del perro sin pelo mexicano, conocido como Xoloscuintle, y el chihuahua, ¿no? Que comparten haplotipos con el perro siberiano, ¿no? Otros perros que se fueron hacia el sur, tenemos el malamute, el inuit, el esquimal y el perro lobo de Groenlandia. Posteriormente, este perro, el perro sin pelo de México, Xoloscuintle, por contactos culturales entre los aztecas y los incas, o antes de los incas, llegaron hacia territorio andino de Perú y se dio origen por aislamiento geográfico a esta raza de perro que tenemos acá en territorio peruano, el perro sin pelo del Perú. O Xoloitzcuintle mexicano, também conhecido como Xolo, que é a raça que deu origem ao cão pelado peruano, era venerado pelos astecas. Daí ele ter dado o nome do deus Xolotl, que era o deus que guiava as almas dos mortos. E os astecas gostavam bastante, inclusive, da carne dele. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as consequências genéticas dessa seleção artificial e para falar sobre o patrimônio brasileiro, que é o vira-lata caramelo. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está falando sobre a história dos cachorros. A gente já viu como nossa relação com eles tem pelo menos 30 mil anos, quando a gente começou a interferir com a evolução natural dos lobos. Já no século XIX, a nossa seleção artificial se tornou mais parecida com o que a gente conhece hoje, quando os cachorros deixaram de ser um objeto de trabalho e passaram a ser um objeto de consumo. Agora é hora da gente ver as consequências dessa nova seleção artificial. So studying disease predisposition in dogs is a huge area of canine research right now. And the reason is because anything we learn about why dogs get diabetes or why they get cancer, why they get heart disease or neuromuscular disorders, whatever, invariably, those are things that are important in comparable disorders in humans. And we've shown that over and over and over again. There are some breeds that have very high predispositions to certain disorders. So 25% of Bernese mountain dogs will go on to get a cancer called histiocytic sarcoma. And anyone who gets it will die of that disorder. When you think about bladder cancer, it's a really big problem for Scottish Terriers. Their chances of getting it are 22-fold higher
than the average mixed breed dog walking down the street. Para saber mais sobre isso, a gente vem entrevistar o Luiz Roberto Biondi aqui no Parque Vila Lobos, que fica na zona oeste de São Paulo. Inclusive, fica a dica, se você quiser aproveitar o parque, a entrada é gratuita e eles têm o espaço canino aqui, onde você pode trazer o seu cachorro. Eu vou usar um exemplo atual, né? A raça Pug, que é uma raça que agora é moda, né? Infelizmente é moda e é uma raça que está na moda. Nós temos dois padrões de raça Pug. Os americanos gostam de que a esclera seja visível, que o Pug tenha aquele olhar de espanto, né? Que eu particularmente não gosto. E os europeus não gostam disso. Os americanos também gostam do focinho mais curto do que os europeus. Isso favorece aquelas pregas. Então, o que a gente observa nesses Pugs? Mais ocorrência de doenças oftálmicas, lesões de córnea, justamente porque já é comum nessas raças, né, que a gente chama de braquicefálicos, né, o crânio curto, focinho curto, terem propensão a doenças oftalmológicas. Nesse caso em particular, houve uma seleção de uma característica indesejável, a pálpebra mais aberta, né, o globo ocular mais exposto. Por exemplo, o Doberman, que hoje infelizmente é uma raça que perdeu, né, o elan, né, já não tem mais, mas na época que era uma raça bastante prevalente aqui no Brasil, era comum, às vezes você, na época do bip, né, só na época do bip, recebia o bip lá. Doutor, acho que o meu cachorro foi envenenado porque ele estava brincando e caiu morto, né? Nossa. Então existe uma cardiomiopatia dilatada, né, do Doberman, e ela é uma doença hereditária, né? A gente sabe que, principalmente algumas linhagens de Doberman tem uma predisposição maior da ocorrência dessa doença cardíaca. Isso por quê? Porque quando o homem selecionou o Doberman para ter aquele aspecto, né, crânio afilado e tudo mais, acabou selecionando um problema no sistema circulatório, no coração. Ainda falando em cardiologia, né, a gente pode falar mais específico ainda. Existe uma cardiomiopatia arritmiogênica do ventrículo direito do boxer, né? Nada mais específico. Cardiopatia? Arritmiogênica do ventrículo direito do boxer. Certo. Então o que acontece com esses animais? Provavelmente é um distúrbio metabólico. Com o passar do tempo, as fibras do coração, né, do músculo cardíaco vão morrendo e vão sendo substituídas por tecido gorduroso. Gordura não faz contração. Então, esses animais, com o tempo, passam a apresentar insuficiência cardíaca. Nossa. E é uma causa de morte súbita também em boxer. Agora a gente vai falar de um patrimônio nacional que é o vira-lata caramelo. Quando a gente começa a escolher animais mais dóceis, não é só o comportamento deles que muda. O padrão dos pelos também pode mudar. Começam a aparecer, por exemplo, animais malhados, que é uma cor que a gente não costuma ver naturalmente. E a relação entre uma coisa e outra parece ser porque as células que formam o sistema nervoso estão relacionadas com as células que dão as cores dos pelos. No nível mais básico, a cor dominante e que tem mais facilidade para se manifestar em cachorros é a preta. É só quando ela não aparece que as outras cores mais avermelhadas aparecem, como o marrom claro do nosso caramelo. As cores dos pelos vêm dessas duas misturas, da quantidade de pigmento preto, a eumelanina, e da quantidade de pigmento vermelho, a faeomelanina. Cachorros se reproduzem naturalmente sem um cruzamento forçado por humanos. O que a gente acaba vendo nos vira-latas são as características mais dominantes. É o pelo preto, o pelo marrom, o pelo mais curto ou o caramelo do vira-lata. Já quando a gente tenta manter raças mais puras, o que acaba sendo fixado nessas populações, nessas raças, também são problemas genéticos que vão encurtar a vida desses bichos. Então agora, perguntando na direção contrária, se escolhendo certas raças eu tenho mais chances de ver um bicho doente com o passar do tempo, como que eu faço o contrário? Como eu procuro animais que não vão ter essas doenças? O vira-lata é mais saudável nesse sentido? Então, eu não gosto dessa palavra saudável, né? Eu digo assim, o animal sem raça, ele tem menos risco de apresentar essas doenças ligadas às raças. Mas o mestiço, às vezes o mestiço é até pior, né? Que nem a gente percebia muito na época dos pastores alemães que os mestiços e pastores manifestavam epilepsia mais precocemente. Nossa. E de uma maneira mais agressiva. Às vezes a gente não conseguia controlar. Agora, aquele vira-lata puro, né? Se é que a gente pode falar de puro. Mas aquele vira-lata que não tem, não consigo identificar nenhuma raça. Ou aquele vira-lata que mais se parece com o cão selvagem, que nem o dingo australiano ou o lobo. Então, esse animal realmente, ele pode, obviamente, nem ter uma boa saúde, mas essas doenças que seriam ligadas
a seleção de uma raça particular, elas dificilmente vão se manifestar. A nossa relação com os nossos melhores amigos é uma relação de longa data e uma relação que foi mudando conforme a gente tinha os animais que se aproximavam mais, animais que trabalhavam melhor e passou a ter animais de companhia que dividem a casa com a gente hoje em dia. Nós mudamos os cães, nós inventamos os cachorros e eles mudaram o comportamento humano e a nossa relação com outros bichos. A coisa só fica um pouco complicada quando a gente começa a tratar os cachorros como bens de consumo e passa a escolher eles esteticamente, ignorando que isso pode ter consequências genéticas bastante complicadas. Por isso, fica a nossa recomendação por aqui. Quando você for eleger o seu melhor amigo, pense em adotar um bichinho e dar uma outra vida para ele com você. O Hiperconectado vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem.